Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, uma grande alegria recebê-los aqui, para juntos nós tirarmos um tempo para estudar a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos das 7 igrejas do Apocalipse. Já fiz um primeiro vídeo com uma introdução, uma vista geral do livro do Apocalipse, que está disponível numa playlist que foi criada no canal, com o título As 7 Igrejas do Apocalipse. Então hoje nós iremos estudar sobre a primeira das 7 igrejas, a igreja de Éfeso. Então acompanhe conosco esse vídeo até o final. Se caso você não é inscrito ainda neste canal, que você possa se inscrever e compartilhar esse vídeo também, para que mais pessoas possam acompanhar esse estudo. Então após a vinheta, nós iremos começar aqui o nosso estudo sobre a primeira das 7 igrejas da igreja de Éfeso. Muito bem, meus amigos, vamos então dar início aqui ao estudo da primeira das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Éfeso. E só para a gente poder recapitular algumas coisas que nós estudamos na introdução, no primeiro vídeo dessa série de estudos. Cada igreja do Apocalipse representa um período na história do cristianismo, ok? Então, essas igrejas, elas existiam nos dias de João e simbolizam 7 períodos pelos quais a igreja passaria, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, desde os dias de João até a volta de Jesus Cristo, ok? E cada uma dessas cartas, elas possuem uma estrutura em comum, certo? Então, possui alguns elementos comuns às igrejas. Todas essas cartas, elas iniciam ali com uma apresentação, depois um elogio, porém nem todas as igrejas recebem elogio, A gente vai entender melhor isso ao longo do estudo. Depois uma reprovação, depois um conselho e uma promessa. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é o autor de cada uma dessas cartas. A igreja de Éfeso, ela é considerada, a cidade de Éfeso, na época dos apóstolos, é considerada uma das principais cidades da época do Império Romano. Tinha uma população de 250 mil habitantes, o que fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. Então era uma cidade muito importante, ela também tinha um importante porto marítimo e era um centro de negócios ali do Império Romano. Então aqui só para a gente poder entender um pouquinho do contexto histórico ali da cidade de Éfeso. E é muito importante que você acompanhe esse estudo, se possível, com a palavra de Deus, para que a gente possa ler todos os textos e você possa compreender bem esse estudo. Então, a primeira carta à igreja de Éfeso, está ali no capítulo 2 do livro do Apocalipse, dos versos 1 até o verso 7. Primeiro a gente vai fazer uma leitura corrida aqui, vamos ler todos os versos, depois a gente vai repassando verso por verso para a gente poder entender. Então vamos ler juntos, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Verso 3: E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E o último verso, verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, meus amigos, aqui está a carta à igreja de Éfeso, a primeira igreja. A palavra Éfeso, no original grego, língua que foi escrito no Novo Testamento, significa desejado ou desejável. Por quê? Qual que é a característica dessa igreja? Essa igreja ela foi fundada pelos próprios apóstolos.
Os apóstolos eram os pastores dessa igreja. Lembra que eu comentei isso no primeiro estudo, no primeiro vídeo, eu vou reforçar aqui, todos os períodos, né, que cada uma dessas igrejas representa. A igreja de Éfeso representa do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo, né, da nossa era. Então o que aconteceu no ano 31? Foi a morte e ressurreição de Cristo. E no ano 100 foi a morte do último dos 12 apóstolos, né? A morte do último apóstolo, que é o apóstolo João, justamente quem escreveu aqui o Apocalipse. Ele estava preso na ilha de Patmos, porém ele foi libertado depois, ele morreu de morte natural, exatamente na cidade de Éfeso. Então aqui Jesus ele começa se apresentando no verso 1, dizendo, né, essas coisas diz aquele que conserva na mão na mão direita, né, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que são esses candeeiros aqui? Se você ler o verso 20 do capítulo 1, você vai entender o que são esses 7 candeeiros. Diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando diz aqui que Jesus ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, está dizendo que ele anda no meio da igreja, ele está presente em todos os períodos, né? Então, como cada uma dessas igrejas representam períodos, né, que do cristianismo passaria ali até a volta de Jesus, então significa que Cristo está presente em todos os períodos, em toda a história da igreja, né? Então, no verso 2, nós então vemos aqui a apresentação de Jesus Cristo no verso 1. No verso 2 ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, aqui Jesus Cristo ele está fazendo um elogio na igreja de Éfeso, dizendo que ele conhece as obras, o seu labor, a sua perseverança. E quando você lê o livro de Atos, você vê ali o quanto o cristianismo ele se expandiu, né, no período dos apóstolos. O apóstolo Paulo ele chega a citar num texto, nas suas cartas, a carta aos Colossenses, de que ele pregou a toda criatura debaixo do céu. Então você vê que o cristianismo ele se espalhou, ele se expandiu por todo o Império Romano. E eles mantiveram, até quanto possível, a pureza doutrinária. Eles mantiveram a essência da mensagem de Jesus, né, que Jesus havia dado para eles. Então eles pregaram essa mensagem integralmente. E aqui está dizendo que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, né? Então você vê que durante esse período falsas doutrinas e falsos profetas se introduziram no meio da igreja. Eu vou ler aqui um texto que está em Atos no capítulo 20, no verso 29, diz o seguinte, que é o próprio apóstolo Paulo dizendo, né? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após eles. Então, apesar de os apóstolos mantiveram ali a pureza doutrinária, mantiveram a pregação da mensagem, né, na sua essência, assim como receberam do próprio Senhor Jesus Cristo, esses homens eles introduziam doutrinas falsas, introduziam mentiras para poder desvirtuar a pregação do Evangelho. E aqui no verso 3 diz, né, tens perseverança e suportasse prova por causa do meu nome e não te deixasse esmorecer, porque eles foram duramente perseguidos. Os apóstolos Pedro e Paulo, por exemplo, eles foram mortos por ordem de Nero, o imperador romano, né, imperador cruel. Houve a destruição de Jerusalém no ano 70, né, que compreende esse período também do ano 31 ao ano 100, no qual corresponde aqui a igreja de Éfeso. Então, Jerusalém foi destruída, a invasão ali dos exércitos romanos, destruíram o templo. Então foi um período de muita luta ali da igreja cristã primitiva, né?
milhares de cristãos foram mortos no Coliseu Romano, em Roma, né? Então realmente foi um período de muita dificuldade, porém Jesus Cristo está aqui elogiando a igreja, dizendo que eles perseveraram, suportaram provas por causa do nome de Jesus. Porém no verso 4, Cristo ele faz aqui a reprovação, né? Tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E depois ele dá o conselho, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então Jesus Cristo diz aqui que de alguma forma eles haviam perdido o primeiro amor. E isso é uma questão que muitos de nós podemos incorrer nesse erro também. Às vezes a gente trabalha muito pelo reino de Deus, prega o evangelho, se sacrifica, se desgasta, porém nós deixamos de ter comunhão, de ter relacionamento com Jesus. Então aqui Jesus Cristo está dizendo, né? Você veja que essas cartas, apesar de significarem uma mensagem específica para aquele tempo, mas nós podemos tirar lições preciosas de cada uma delas. Então qual que é o conselho de Jesus aqui? Lembra-te do teu primeiro amor, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então, por mais que a gente trabalhe para o reino de Deus, mas nós não podemos deixar de ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, comunhão verdadeira. E aqui esse é o conselho de Jesus Cristo. No verso 6, diz o seguinte: Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, quem são esses nicolaítas? Né? No qual ele menciona aqui no capítulo 2, verso 6. Eu tenho aqui o comentário bíblico adventista. Esse material aqui ele é muito bom. Esse comentário ele trata realmente do livro de Filipenses ao livro de Apocalipse. E aqui com relação a esse verso, né, quem são esses nicolaítas, que obras são essas nas quais Jesus Cristo odiava, aqui está dizendo o seguinte, e provavelmente essa era uma seita que foi criada por um tal de Nicolau de Antioquia, um dos 7 diáconos. Quando a gente vai lá voltando lá para o livro de Atos, no capítulo 6, verso 5, ali está falando a respeito da escolha dos diáconos. E entre os diáconos que foram escolhidos tinha esse Nicolau. Veja só, Atos capítulo 6, verso 5 diz o seguinte: O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então Nicolau foi escolhido como um dos diáconos para servir ali a igreja primitiva. Só que depois, ao que tudo indica, ele apostatou, fundou uma seita chamada os Nicolaitas, então ele agregou ali alguns seguidores. E o que eles ensinavam? Eles ensinavam uma doutrina chamada gnosticismo. O que é gnosticismo? Aqui no comentário bíblico está dizendo o seguinte, que eles ensinavam que os atos da carne não afetavam a pureza da alma e por isso não tinha consequência alguma para a salvação. Então era isso que o gnosticismo ensinava, que os atos da carne não afetam a pureza da alma, por isso não tem consequência alguma para a salvação. Isso, obviamente, é uma doutrina antibíblica, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos seres integrais, né? E o nosso corpo mesmo é templo do Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. E eles também ensinavam que Jesus Cristo não havia vindo em carne, que Jesus Cristo era apenas uma forma, uma aparência ou um espírito. Então essa era uma heresia também que eles ensinavam. O Senhor Jesus Cristo aqui no verso 6 está dizendo, né, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então a igreja apostólica combateu, né, os apóstolos, os discípulos combateram essas doutrinas falsas que estavam corrompendo ali a pregação do evangelho no primeiro século, ok? E fechando então no verso 7, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida,
que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui Jesus faz uma promessa maravilhosa, né? Que aqueles que perseverarem, aqueles que vencerem, ele vai dar, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E quando a gente vai lá para Apocalipse, no capítulo 22, no verso 2, está escrito o seguinte: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então aqui Jesus ele promete que todos aqueles que vencerem vão participar da árvore da vida, vão poder comer esse fruto. Esse fruto que vai perpetuar a vida eterna de todos nós. Que bênção maravilhosa, não é? Que Deus possa nos abençoar para que a gente possa perseverar, mesmo, né, diante das dificuldades, das provações, das lutas, que nós possamos perseverar ao lado de Jesus, que possamos perseverar na doutrina verdadeira, que possamos com amor, né, com sabedoria, combater as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, que assim como ocorreu nos tempos da igreja de Éfeso, ocorrem muito em nossos dias hoje também. E para fazer isso nós precisamos estudar a palavra de Deus com afinco, com dedicação e clamando pelo poder do Espírito Santo. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço. Que você continue acompanhando a nossa série. No próximo vídeo nós vamos estudar sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna, que corresponde do ano 100 ao ano 313. E aí nós vamos compreender todo o contexto, os detalhes dessa carta também e as lições que nós podemos tirar. Bom? Então que Deus possa te abençoar, um forte abraço e até o próximo vídeo.